Nós temos aqui 4 textos antigos, 4 momentos que são, assim, cruciais. E à primeira vista, eles parecem totalmente desconectados, sabe? Mas hoje a nossa proposta é justamente essa: tecer esses fios todos em uma única história. Uma história sobre os temas mais fundamentais da experiência humana: poder, rebelião e a busca por um caminho melhor. Parece até o início de uma piada estranha, não é mesmo? Mas olha, existe uma conexão muito poderosa aqui. Vamos juntos desvendar como é que uma serpente, alguns reis bem desafiadores e um profeta no deserto se unem para contar uma única e grande história sobre desobediência, poder, sabedoria e, no final de tudo, uma intervenção radical. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar com uma regra sendo quebrada, depois ver como isso leva a uma rebelião em grande escala, explorar o chamado à sabedoria como um contraponto e, por fim, concluir com uma voz que surge no deserto. Tudo pronto? Então, vamos lá! Nossa história começa lá no Jardim do Éden, com a primeira regra e a primeira vez que ela foi quebrada. É exatamente aqui que a semente do conflito é plantada, sabe? Estabelecendo um padrão que vai ecoar por toda a nossa jornada. O que a gente vê aqui é basicamente um modelo para o conflito em 3 atos. Primeiro, vem o engano, com uma dúvida plantada pela serpente. Segundo, a escolha, a decisão consciente de desobedecer. E, em terceiro, a consequência, o exílio. Essa estrutura de causa e efeito vai se repetir bastante ao longo da nossa análise. E a consequência não para no exílio, não. A fratura com o divino rapidamente se torna uma fratura entre os próprios humanos. O primeiro ato de desobediência leva quase que imediatamente ao primeiro ato de violência. A discórdia que começou como uma simples quebra de regra, agora se manifesta em derramamento de sangue, mostrando como o conflito se expande e se aprofunda de uma forma bem trágica. Agora, o conflito transborda para fora do jardim. O que era uma desobediência pessoal escala para uma rebelião política quase cósmica. Não estamos mais falando de um casal, mas de reinos inteiros se organizando contra a autoridade divina. Essa citação do Salmo 2 Nossa, ela é crucial. A ideia de desafio aqui não é mais um ato impulsivo, sabe? Tornou-se uma conspiração organizada, sistêmica. Os reis da terra e os príncipes estão ativamente planejando juntos numa frente unida contra uma ordem que já estava estabelecida. E isso aqui ilustra de forma brilhante a luta de poder que está no centro desse texto. De um lado, uma autoridade que se diz estabelecida por uma força maior, com promessas de herança e governo. Do outro, o poder terreno, que vê essa autoridade como amarras que precisam ser rompidas. É um impasse direto entre duas visões de mundo completamente opostas. Mas o mais interessante é que, mesmo no auge dessa tensão toda, o texto oferece uma saída. Ele não termina com destruição, mas com um apelo à sabedoria. É como uma pausa na narrativa, sugerindo que existe sim um caminho alternativo. E é exatamente esse caminho que a gente vai explorar agora. Bem, se o Salmo deu uma pista de um caminho melhor, o livro de Provérbios detalha esse caminho explicitamente. Ele se apresenta como uma contranarrativa direta àquela tolice e à rebelião que a gente acabou de ver, oferecendo um guia prático para evitar o caos. A base de toda essa sabedoria, segundo o texto, é esse conceito, o temor do Senhor. E olha, isso não tem a ver com terror, com medo, é mais sobre uma reverência, um respeito fundamental pela ordem divina. É como se fosse o antídoto para a rebelião, o alicerce onde uma vida diferente pode ser construída. E essa sabedoria aqui não é nada abstrata, pelo contrário, é super prática, relacional, começando ali na unidade familiar. A instrução dos pais é descrita não como um peso, mas como um adorno, algo que embeleza a vida. É o oposto direto daquele caminho destrutivo e isolado de Caim. E agora, o arco da nossa história chega ao seu clímax. Aqueles temas abstratos de poder, rebelião e sabedoria que a gente explorou se tornam, de repente, bem reais, em carne e osso, numa narrativa histórica onde as apostas são de vida ou morte. A narrativa de Mateus se desenrola com uma urgência dramática. O rei Herodes é a personificação perfeita do rei da terra lá do Salmo 2. Aquele que conspira e usa de violência para proteger o seu poder. A tirania dele prepara todo o cenário para a necessidade de uma intervenção drástica, que finalmente chega na forma de João Batista. E que entrada, hein? Depois daquele chamado mais silencioso à sabedoria, agora a gente tem uma voz gritando no deserto. A mensagem de João Batista não é nem um pouco sutil.
É um chamado público urgente à ação. É a resposta direta ao conflito que começou lá no Éden. Pois é, a mensagem de João é a culminação da nossa narrativa. A palavra arrependimento aqui é mais do que só um pedido de desculpas. É um chamado para abandonar de vez o caminho da rebelião iniciado lá em Gênesis e finalmente abraçar o caminho da sabedoria. E assim, o círculo se fecha. A história que começou com uma escolha sobre uma fruta termina com um chamado a uma escolha que define uma vida inteira. A pergunta que fica no ar é: onde é que a gente vê esse mesmo conflito entre poder e sabedoria se desenrolando hoje em dia? Porque, ao que tudo indica, essa antiga batalha está longe de terminar.